Olá, boa noite. Cá estamos para mais uma live, onde nós vamos falar de mais um assunto interessante, um assunto polêmico. Oi, Dani, tudo bom? Catarina, deixa eu dar um tchauzinho para o pessoal. Boa noite. Vamos falar aqui, ó, de condomínio. Todo lugar que você olha tem um prédio, não é verdade? Tem um condomínio. Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes vão morar em condomínio e não se atentam a certos detalhes que são muito importantes. Então, assim, nosso objetivo aqui é trazer um pouco o olhar para essas questões que, às vezes, quando você se prende aos detalhes, busca informação, você evita certos conflitos, certas questões, né? Então, a gente sempre com esse objetivo de divulgar informação, de ampliar conhecimento, vamos hoje fazer essa abordagem a respeito dos condomínios, vamos falar um pouquinho de gestão financeira, vamos trazer aqui questões relacionadas à pandemia e os condomínios, enfim, vamos lá desbravar um pouquinho mais desse mundo condomínio, né? Para isso, eu convidei o Fábio é um querido, tem bastante experiência na área e vai poder trocar ideias com a gente, fazer um bate-bola, vai ser bem interessante, né? Então, assim, quem puder contribuir, manda perguntinhas aqui, pode usar aquela caixinha que tem uma interrogação, que aí vai ser bem legal, vai ser bem interativo, vai ser bacana, né? E aí a gente debate um pouco esse assunto, enriquece mais o nosso conhecimento, mais o nosso saber. Carol entrou, Janine entrou, Andréia entrou, olha que legal, o pessoal todo chegando aí, e a gente vai poder fazer aí um bate-bola bem agradável a respeito dessas questões do condomínio. O Fábio já deve estar entrando também, logo mais, deve estar logando lá. Vocês sabem a internet como é, né, gente? É punk. Hoje de manhã a gente estava fazendo uma reunião e já estava daquele jeito, né? Oscila daqui, oscila de lá, mas aos pouquinhos a gente vai levando, vai administrando e vai gerenciando, né? Nada que a gente não consiga superar, né? Porque assim, a gente é brasileiro, não desiste nunca, não é verdade? Mas é isso aí, estou gostando de ver a galera entrando, muito legal, quero ver a participação de todo mundo, o pessoal interagindo, né? Cadê o nosso Fábio? Chega mais, Fábio. Vamos falar de condomínio, Fábio. É verdade, Daniel. Hoje a net tá terrível. De manhã a gente estava fazendo uma reunião e era um tal de cai, entra, sai, vai e volta, que a gente fica até meio perdido. Chega uma hora que você já não sabe mais nem onde é que você estava, né? Mas, assim, é muita concorrência, né? Ninguém estava preparado para essa história de home office, de tudo muito virtual, e essas questões acabam que geram tráfego excessivo, e as nossas redes não são lá nenhuma Brastemp, né? Mas aos pouquinhos a gente chega lá e vai desenvolvendo, já foi pior, a gente já se adaptou bastante, já melhorou bastante, né? Ó, o pessoal chegando, muito obrigada, quero agradecer a presença de todos, a participação, contribuições, e vamos aguardar nosso amigo Fábio. Fala, Roberto, obrigada pela presença. Roberto tem uma grande experiência em condomínio. Se tiver alguém assistindo aqui, precisar de um zelador supimpa, chama o Roberto. Aqui, ó, o Fábio entrando aqui. Vamos convidar o Fábio para entrar. Vamos lá, peraí, aqui. Agora ele chega mais, chega mais. E aí a gente vai poder interagir melhor, não é verdade? É isso aí, Albertão. Aí, Fábio, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite, noite. doutora. Obrigado aí pelo convite. Imagina que é isso, é um prazer sempre bater um papo com você. É o que eu digo aqui para todo mundo, gente. Esse aqui não é aula, não é curso, não é nada. É um bate-papo entre amigos
que compartilham o conhecimento que tem em determinados segmentos e busca levar informação aí para aqueles que estejam dispostos a adquirir um pouquinho mais de conhecimento. A gente traz informações do dia a dia, é um bate-papo agradável, a gente conta com a contribuição do pessoal que está chegando, para mandar perguntinhas aqui para a gente, pode usar a caixinha dos comentários, pode usar também aquela caixinha que tem uma interrogaçãozinha para fazer perguntas. E o Fábio, ó, ele disse que estudou o dia inteiro, hoje ele não fez nada, só estudou, só se preparou, porque o desafio vai ser responder essas perguntas de condomínio, né? Gente, olha, para quem não me conhece, porque tem pessoal da equipe do Fábio, a galera do lado do Fábio, eu sou advogada, tenho alguns anos, muitos aí de experiência, não vamos entrar nesses detalhes, atuo fortemente no direito imobiliário, sou sócia titular do escritório NR Souza Lima, sou especialista também em direito empresarial e tenho uma forte atuação nessa área condominial. O Fábio é um querido amigo, um parceiro, ele é economista, olha, gosta de mexer com número, gosta de conta, hein, gente? Olha, economista não é fácil, não. Especialista em finanças. Olha que top. Tenho certeza que ele abomina cheque especial e dá excelentes conselhos para todo mundo. Além disso, o Fábio é um teimoso, porque ele, tanto quanto eu e muitos que estão aqui, é um empreendedor. O Fábio é sócio do Grupo Viesco, que atua na administração de condomínios e prestação de serviços. Então, Fábio, você é um querido, seja muito bem-vindo e vamos aí desbravar um pouquinho desse tema e contribuir com a nossa galerinha aí que está sempre presente. A Natália também entrou, a Amanda também, o pessoal está chegando aí. Vamos lá, Fábio, com a palavra a você. Boa, doutora. Muito obrigado aí pelo convite de participar aí dessa live. É igual você falou, a gente é parceiro já de longa data, a gente, enfim, tem bastante projetos aí em comum. Bom, pessoal, eu sou o Fábio Cordeiro, eu sou economista, contador também, pós-graduado aí em controladoria. Eu atuo na área de condomínios, ou seja, é uma área que é bastante complexa aí hoje, uma área bastante dinâmica. Eu represento aí o Grupo Viesco. O Grupo Viesco é uma administradora de condomínios e a gente presta serviços também de mão de obra terceirizada. Hoje a gente oferece aí serviços customizados aí aos nossos condomínios e a ideia é que a gente faça um bate-papo hoje com assuntos vinculados aí a condomínios. Vamos passar por alguns temas aí, falar de como é a convivência dentro dos condomínios, como é que funciona essa mecânica de condomínios, né? E vamos falar também da parte financeira, né? Que é um dos principais atributos que a minha empresa atua aí nos condomínios e falar de essas questões aí de como é que funcionou todo esse mecanismo aí condominial, período pandemia e principalmente aí quais são as principais ideias pós-pandemia também. É importante, vai ser uma abordagem bastante ampla e assim, quando a gente vai falar em convivência de condomínio, eu acho que a gente tem que partir do básico, né, Fábio? Não basta você chegar lá no prédio e falar que prédio bonito, vou visitar aqui, vou alugar, vou comprar, e você visita, acha lindo, maravilhoso, assina o contrato e não conhece nada daquele condomínio, não é verdade? Você não sabe as regras, você não sabe os horários, você não sabe as implicações que tem lá. Então, assim, para a gente partir, falar de convivência de condomínio, acho que a gente tem que falar de um mínimo de conhecimento básico. E onde uma pessoa que está comprando ou está alugando um imóvel em um condomínio pode buscar essas informações? Bom, hoje, basicamente, o condomínio ele vai seguir as regras do estatuto social condominial, regimento interno, principalmente, aí, que todos os condomínios
Tem, e ele é o que rege aí a regra dos condomínios, né? Então, assim, a partir do momento que você adquire uma unidade dentro de um condomínio, dentro de um empreendimento, é muito importante que você avalie aí o regimento interno desse condomínio, que siga as regras desse condomínio. Condomínio é uma situação assim que tem muita complexidade, é muita gente morando no mesmo lugar, com ideias diferentes, com jeitos diferentes, e por isso é importante que todo mundo siga as regras aí que estão estabelecidas através do regimento interno do condomínio. Porque aí a convivência ela vai ficar mais tranquila, independente de qualquer que seja a situação, o síndico vai poder tratar com maior facilidade das questões que envolvem aí moradores, que envolvem as questões do condomínio. Então, é muito importante, ao adquirir aí uma unidade, que você entenda bem aí os critérios que estão determinados dentro da convenção do seu condomínio. Isso vai fazer com que você entenda melhor o formato do condomínio e que tenha uma coletividade aí junto com todos os moradores, enfim, ter uma vida mais tranquila dentro desse condomínio, né? Você vai evitar problemas desnecessários, né? Uma das queixas que eu ouço muito, problema que o pessoal reclama muito, porque assim, né? Você sabe, né? As construções modernas não são como aquelas construções de antigamente, né? Então a gente tem problema, por exemplo, com acústica, um problema muito recorrente, muito sério com relação a isso. Mas um outro problema também é o horário de silêncio. 22 horas. Aí a galera acha que se não for 22 horas, boa noite, Fábio, boa noite, Cláudia. Se não é 22 horas ainda, eu posso fazer a farra que eu quiser, o barulho que eu quiser. Não é bem por aí que a banda toca, né? Não é verdade? As pessoas têm que ter empatia, se colocar no lugar do outro, agir com bom senso. Então, por exemplo, o pessoal fala muito do toque-toque lá, o barulhinho do salto da mulher no andar de cima, incomodando a galera do andar de baixo, né? Você vê muito esse tipo de reclamação com relação a isso? Isso acontece bastante aí nos condomínios, né, doutora? Mesmo porque as pessoas, elas chegam do trabalho, às vezes precisa ter o bom senso, né, de talvez tirar É muito complicado falar disso, porque às vezes você chega cansado, entra para o seu Às vezes não apartamento, quer só lembra, tomar né? banho, às vezes não lembra. E o salto alto é um ponto de que, assim, que gera muita polêmica, porque tem muita reclamação, o vizinho de baixo escuta uma pessoa que entra, que faz um barulho, dependendo do vizinho, é complicado. O vizinho, qualquer barulhinho que seja, ele reclama. Tem outros que são um pouco mais flexíveis, que aceitam mais, que entendem mais, que às vezes até fazem igual, por isso aceitam mais, enfim. Mas condomínio é uma situação que vai sempre acontecer muitas situações que às vezes precisa ser mediado. Nem tudo a ferro e fogo, nem tudo também a mar, né? É o tal Por do bom exemplo, senso, né? É o bom senso, né, Fábio? o Eu bom. esqueci de tirar o sapato, tô cansado, mas eu só fui da porta até o quarto. Hoje em dia os apartamentos são pequenos, não são enormes, né? Então foi pouquinho ali, não é todo dia que isso acontece. Então vamos ter um certo nível de tolerância, diferente se eu ficar sapateando lá e para cá. Então é sempre aplicar a regra de bom senso. Com relação a barulho, assim, essas coisas, algum caso interessante que você se lembre, que vocês atenderam, que ficou assim gravado na sua memória, algo pitoresco? O que você lembra aí para contar para a gente? Olha, doutora, nós aqui como administradora, assim, a gente acaba recebendo bastante situações, né? Porque a gente acaba ficando responsável aí pela parte
notificar um morador por conta de uma situação ou outra que o síndico nos passa. Então, assim, sempre tem uma situação aí que tem que ser muito mediada, é essa situação aí de pandemia, porque imagina só, uma boa parte das pessoas estão em home office É. e algumas unidades têm, às vezes, tem até a necessidade de fazer uma obra, né? Então, às vezes está se fazendo uma obra, a pessoa tem o direito de fazer a obra dentro da unidade dela. Entretanto, tem outras pessoas trabalhando que às vezes precisa de uma concentração maior. Existe N situações aí dentro dos condomínios. Uma outra situação que aconteceu, assim, recentemente aqui, que a gente pegou, jogos de futebol, por exemplo. Jogo do Flamengo, um morador do andar de baixo, isso aconteceu no ano passado, tá? Um morador do andar de baixo foi soltar um rojão e acabou soltando o rojão. Esse rojão foi para o apartamento da unidade de cima da outra torre. Enfim, foi assim, uma Jesus! situação bem complicada de lidar, porque a moradora o pessoal lá da unidade que foi atingida, eles ficaram muito apavorados, não sabiam exatamente o que estava acontecendo no momento, a cortina pegou fogo, e aí, Nossa! nessa situação, o que aconteceu? Chamou o síndico, depois tem toda aquela situação de abafar o caso, o que aconteceu, por que aconteceu isso, o morador podia fazer, não podia fazer, isso está nas regras do condomínio, enfim, é um jogo de futebol, o time dele estava ganhando, ia se classificar, ele resolveu soltar um rojão, só que ele não Nossa! contava que isso ia atingir uma outra unidade. Então, o que acontece? Independente de qualquer coisa, foi feita uma notificação, o síndico pede para que faça uma notificação, o morador que soltou o rojão foi notificado, e a partir de uma segunda ocorrência desse mesmo tema, ele vai ser multado. Ah, mas o cara que errou Como foi uma um vez caso, no rojão não vai errar outra, né? Nem vai soltar como mais, né? foi Como foi um caso esporádico, então, assim, a expectativa é que não aconteça mais, é que ele entenda o que aconteceu, ele realmente entendeu, ficou bem chateado também por ter acontecido, se propôs apagar os danos que ocorreu no outro apartamento, mas ficou aquele negócio puxa, poderia ter acontecido alguma coisa pior. Graças a Deus não foi o caso, não chegou a ser um caso de ter necessidade de abrir um BO, isso foi bem conduzido aí pelo síndico desse condomínio, e graças a Deus foi só um susto mesmo. Mas é uma situação aí que merece bons olhares aí para o pessoal que gosta de futebol, que é mais acalorado, que tem muita paixão, e porque é um assunto que dentro dos condomínios ele é muito discutido. Jogos Algo de futebol recorrente, né? é recorrente. Não, tem quem torce contra, quem torce a favor, quem o time nem está jogando, mas ele é contra outro time. E assim, infelizmente, o que era para ser uma explosão de alegria, acabou trazendo aí sérios problemas. A gente espera que esse condômino aí aprenda com isso. Olha, a Sabrina, a doutora Sabrina, nossa amiga, tá falando, salto alto é sempre um problema, né? Aqui entrou a Lu, o Gabi, o Fábio, doutor e vizinho que fica com som alto. É a mesma coisa, fez um barulho fora do padrão, às vezes não é nem fora do horário, né, Fábio? Fora do padrão, já merece que se fale com o síndico, que converse com o vizinho, essas questões todas. Deixa eu falar um oi para a dona Dalva, que está aqui, nossa cliente, a Rô, a Lígia, o pessoal todo chegando aí, né? E é importante esse diálogo, né, Fábio? O diálogo, acho que é a base de tudo, a empatia, né, o bom senso. Isso é muito importante, principalmente quando você fala em convivência, né? O que a gente tem ouvido muito falar, Fábio, em morador, condômino, porque tem uma diferença, né? O condômino, o morador,
inquilino, proprietário. Então, vamos tratar como morador, né? O morador que como tem morador. um comportamento antissocial. Aí já se divulga muito, fala-se em expulsar as penalidades do condômino antissocial, mas o que é e o que caracteriza, acho que era bom a gente dar essa base para o pessoal, um condômino antissocial. Olha, doutor, assim, todo condomínio, ele aí, como é que eu posso te falar? Ele tem todo tipo de ser humano, eu vou partir para esse jeito de falar, tem todo tipo de ser humano. Tem as pessoas que são mais legais, que são mais dóceis, aquelas que são mais agressivas, aquelas que são tranquilas, aquelas que, enfim, que são problemáticas. Tem muitos prédios e dentro dos prédios tem todo tipo de pessoa. Então, assim, eu vivenciei uma situação de um morador que ele era um tatuador e que ele era considerado aí dentro do condomínio antissocial. Por que, que ele era considerado antissocial? Porque ele ameaçava as pessoas, ele andava armado aí dentro do condomínio, as pessoas tinham muito medo de abrir um BO contra ele. Por quê? Porque é o seu vizinho, se de repente ele vai preso, imagina só que situação desagradável. Você faz uma denúncia, o rapaz vai preso, ele vai passar talvez aí 10, 15 dias preso, 20 dias, um ano, 2 anos, enfim. Não importa, né? Ele sai, mas ele vai voltar para esse condomínio. Então, imagina só, você faz uma denúncia e vai embora, ou você faz uma denúncia, espera para ver o que vai acontecer, enfim. E aí o pessoal tinha muito medo desse morador e fazia as queixas para o síndico, mas evitava bater de frente. Uma das notificações que foi feita para essa pessoa, um dia um morador estava entrando na garagem, ele estava entrando atrás, e eu acho que ele estava com muita pressa, ficou buzinando, querendo entrar logo, enfim. O morador da frente entrou, estacionou o carro, ele entrou atrás e foi enquadrar esse morador, puxou a arma para essa pessoa, enfim. Gente, que E coisa. aí estava feita, o problema estava, aí generalizou, né? Envolveu o síndico, vai fazer BO, não vai fazer BO. É uma situação, a vida do síndico não é fácil, pessoal. Ela é bem complicada. Tem muita situação dentro do condomínio que ele tem que mediar. Essa é uma situação que é difícil intervir no sentido de vou fazer um BO e eu quero que você se lasque. Porque se lascar, de repente, pode se virar até contra ele mesmo. Ah, é verdade. Então, assim, ele vai tentar conversar, vai subir, vai fazer o cara entender e vai fazer uma notificação para essa pessoa. Esse é o tipo de morador que, assim, é um morador antissocial. As pessoas não gostam dele, têm medo dele. Se ele está vindo numa direção, as pessoas preferem mudar o caminho, não se cumprimentam. Então, é uma relação que acaba ficando muito desgastada. É E verdade. uma Porque ele pessoa não antissocial. cumpre as regras, né, do condomínio. Essa é verdade, né? Então, o que é, como se considera uma pessoa antissocial? É igual eu falei no início. O condomínio tem um regimento interno, onde todo mundo tem que seguir. Ele é feito para que as pessoas entendam qual que é a mecânica do condomínio. Se tem um morador que ele não está seguindo, com certeza ele está atrapalhando aí uma parte das pessoas, né, que moram no condomínio, que tem interesse de viver de uma forma mais tranquila, enfim. E acaba sendo uma pessoa que fica causando dentro do condomínio problemas, porque não entende muito de condomínio e como seguir o regulamento e o que a própria lei do regimento interno do condomínio dele diz, né? Então, assim, ele incomoda bastante as pessoas. Isso é complicado. Existem vários tipos de comportamentos que podem caracterizar essa questão do condômino
antissocial, né? A lei ela é muito aberta, né? Muito genérica, porque ela acaba, que ela diz que aquele que não cumpre reiteradamente os seus deveres, né? Os deveres junto ao condomínio, mas deixa tudo muito aberto, né? E aí o condomínio também tem fases, né? Ele não existe, não, esse cara aí, por exemplo, ameaçou o outro, tá? Não, ele já é antissocial, vamos botar ele para fora. Não é assim que a banda toca, né? Não, Existe toda uma fase, advertência, multa. Fala um pouquinho para a gente como funciona isso, para o pessoal entender um pouco. hoje o antissocialismo dentro dos condomínios, ele é tratado dessa forma mesmo, né? Em cada momento tem a sua fase, e a sua fase tem uma situação aí que precisa ser tratada. Não é simplesmente assim, esse cara não dá bom dia para as pessoas, a gente não gosta dele, vamos colocar ele para fora. Porque ele também ali é proprietário de um pedacinho do condomínio, né? Claro. Então, assim, o que acontece para uma pessoa sair do condomínio ou ser expulsa? Na verdade, não existe essa questão de ser expulsa. Pode ser que tenha algum processo que vai ser tratado, que vai ser a favor de um ou de outro. Mas, em vias gerais, o morador ele vai sofrer aí uma advertência, primeiramente, por essa situação de descumprir o regulamento interno do condomínio, continuando não dando atenção devida para esse assunto. Isso é um assunto que a gente discute muito, tem muita gente que acaba falando assim, pode multar que eu quero que se... Né? Na verdade, não é assim, né? Isso pode gerar problemas para ele no futuro muito grandes. Por exemplo, ele foi notificado, não deu atenção, na sequência, ele repetiu a mesma infração, o síndico foi e pediu para multá-lo. Ele foi multado a primeira vez. Eu já vi gente rasgar o boleto de multa na frente do síndico. Que absurdo. É uma situação bem desagradável. Mas, independente de qualquer coisa, continuou fazendo, a segunda multa ela já vem com peso 2, ou seja, ela é dobrada. A terceira multa, ela já vem triplicada, enfim. Só que se as pessoas não dão atenção a essa questão de, eu faço mesmo e quero, enfim, não estou nem aí para o regimento interno, faço o que eu quero, se me multar não vou pagar mesmo, pode juntar aí 10 multas que eu não quero nem saber. Não funciona assim, porque uma multa, independente de qualquer coisa, o condômino, ele vai pagar a multa, ele vai pagar a cota condominal dele, normal, e a multa ele não paga. Essa multa, ela vai virar uma inadimplência, e essa inadimplência vai gerar uma cobrança, entra naquele processo de ele vai ser cobrado extrajudicialmente, depois judicialmente, independente de qualquer coisa, ele corre um risco, sim, de perder a unidade dele por conta de uma multa, por conta de uma teimosia, por conta de, enfim, de uma sequência que foi causada por ele mesmo. Às vezes um ato impensado, né? E não é só isso também, né? Imagine uma pessoa com esse tipo de conduta, ela acaba, não adianta, ela desliza. Ela fez uma, ela vai fazer duas, ela vai fazer 3 vezes, e geralmente eles não dão importância, como você falou, não dão o devido valor, sequer fazem uma defesa com relação à multa, com relação... Vamos começar da advertência, né? Não se defende da advertência, não se defende da multa, ela aceita, né? Dizem que quem cala consente ou dizem que quem cala não diz nada, né? E vai discutir isso em juízo. Porque dependendo do ponto que isso tudo chegar, do grau de estresse que chegar essa relação, vai chegar um momento que você vai deliberar em assembleia a conduta desse antissocial e até levar em juízo. Agora, imagina, o camarada nunca se defendeu, ele nunca fez nada, ele não pagou como você falou, então ele está devendo. E ele ainda está submetido a essa condição de levar para a justiça se aquela conduta que ele praticou e tudo que foi feito realmente caracteriza
a condição de antissocial para que ele se retire do condomínio. E aí vem aquelas discussões de direito de propriedade, da coletividade, do direito maior, que não é uma abordagem que a gente vai fazer aqui, porque a gente está objetivando falar o quê? Olha, gente, funciona assim, existe o direito de defesa, e você tem que ter mais atenção para isso e sempre pensar no bom senso, na empatia, nas regras de convivência, não é isso, Fábio? Exatamente. Isso é primordial, doutora. A convivência em condomínio ela precisa ter o um mínimo de harmonia, né? Exatamente. As situações elas vão acontecer mesmo, mas independente de qualquer que seja a situação, ela pode ser bem tratada e assim evitar qualquer tipo de polêmica, principalmente aí a briga entre vizinhos, dentro do condomínio. Isso é horrível, né? Olha, entrou aqui para gente missão síndico. Boa noite. Um inquilino está ofendendo o síndico e agora está ameaçada de denunciar o prédio, acho que ameaçando de denunciar o prédio que tem várias irregularidades. Como devo fazer? Não mistura uma Essa coisa com pergunta, outra, né? essa pergunta é bem gostosa, viu, doutora? Posso responder essa? Vamos Fácil. lá, Fábio. Ah, vocês combinaram. Vamos lá, responde. Como é que funciona? O síndico, igual eu te falei, ele tem muitas responsabilidades aí dentro do condomínio. Então, assim, quais são essas irregularidades? O síndico responde civil e criminalmente por atos que acontecem aí dentro do condomínio. Então, assim, a pergunta já se inicia o inquilino acabou ofendendo o síndico. Puxa, tá errado. Independente de qualquer coisa, ele pode procurar os direitos dele e ele pode procurar os direitos dele e pode estar certo ou errado. Mas não cabe a ele ofender uma outra pessoa, independente se é o síndico, se é alguém do conselho, se é alguém de qualquer outra pessoa que faz parte aí da gestão do condomínio, porque tem situações que são irregulares, isso precisa ser primeiramente provado, o síndico responde criminalmente por isso, se tiver realmente Alguma irregularidade, ele pode irregularidade? responder na justiça, e na pior das hipóteses, o síndico fazendo uma má gestão, que está indo de contra as necessidades do condomínio, que está indo contra o regulamento interno, ele pode sofrer um impeachment. Ó, há quem diga que os condomínios são uma mini cidade. Aí você vem e fala em impeachment, mas é bem por aí o negócio, né? A destituição do síndico. Eu acho que isso daí, eu lembro muito da minha avó, né? Ó, seu direito vai até onde começa o dos outros. O camarada Exatamente. tem direito de reclamar de eventuais irregularidades? Joia, tem direito, reclama. E se a reclamação dele não tiver fundamento, ele vai perder aquilo e vai se esvaziar. Agora, o fato de ter irregularidades não permite a ele trazer ofensas, ofender as pessoas, ou como o rapaz tá falando, a pessoa está falando aqui, olha, ofendeu no grupo de moradores, está provado aí. Então, assim, o síndico que se vê prejudicado e ofendido também tem direito, independente de ter ou não irregularidade, não é esse o mérito, de buscar também os direitos dele contra essas ofensas, pedir uma reparação, dependendo da ofensa tem o olhar criminal, dependendo do que aconteceu, tem indenização civil, né? São duas coisas totalmente diferentes, né, Fábio? Exatamente. E aí ele está pontuando também, o Missão Síndico, ele está pontuando aí para gente que dentro do condomínio tem essas irregularidades, mas o prédio não tem dinheiro. Aí entra precisa entender direitinho qual que é o cenário, se tem uma inadimplência muito grande, se a previsão orçamentária foi feita de maneira que não atende às necessidades das despesas do condomínio.
Para isso precisa de uma administradora que tenha uma Eu capacidade conheço uma financeira. boa administradora. Missão Síndico, ó, esse meu amigo do Grupo Viesco é um camarada especialista, tá? Com formação contábil, economista. Aliás, ó, a Zé entrou aqui, a Zé está em Portugal, é contabilista lá em Portugal, contadora aqui no Brasil. Obrigada, Zé, porque lá nós temos 5 horas de diferença, né? Eu não posso deixar de prestigiar meu amigo, que ainda não foi dormir e veio aqui prestigiar a nossa live. Mas vamos lá, olha, missão síndico, reveja aí os conceitos, reveja esses pontos, se precisar, chama o Fábio no direct, pode mandar mensagem para mim também, eu faço chegar até o Fábio, e procure resolver aí essas questões que estão te atormentando, né? Agora, uma das coisas que ele deve ter aí com problemas, aí a gente falou aí um pouquinho de obrigações do síndico, você falou, trouxe um pouquinho a questão da previsão orçamentária, mas assim, quais são as obrigações, assim, de uma forma mais geral do síndico, o Fábio? Olha, o síndico é responsável, ele é o gestor aí, e ele é responsável por toda a gestão do condomínio. Tudo tem que andar bem e de acordo para atender as necessidades da edificação e dos moradores, né? Então, assim, o síndico ele é responsável pela parte de pessoas, pela parte de manutenção, manutenções dentro do condomínio, ele acaba acontecendo de forma muito constante, tem muita coisa para fazer dentro do condomínio. Ele é responsável também pela parte financeira, por isso é importante o síndico ter uma administradora que entende bem da parte financeira. É, e também, assim, mesmo porque, independente de qualquer coisa, quando é feito aí a prestação de contas final, ele vai apresentar essa prestação de contas para os moradores. A gente, como administradora, a gente fecha todas as contas, presta essa conta para o síndico, explica para ele tudo que aconteceu de variação e ele vai validar o que a administradora fez e ele pode também não concordar e falar, meu, o que vocês fizeram aí, lamentável, porque não é bem assim. E vai precisar fazer uma revisão e ele vai poder usar isso como argumento por não apresentar uma prestação de contas para os moradores. Ó, foi feita alguma coisa que está inconsistente, eu vou precisar rever tudo, eu vou pedir mais um tempo. Mas, independente de qualquer coisa, a administradora vai prestar essa conta para o síndico e o síndico vai fazer aí a prestação de contas para todos os moradores. Então, é importante que ele esteja também envolvido dentro desse cenário aí de prestação de contas, mesmo porque ele acaba validando muitas compras. A administradora, ela faz toda essa parte aí de recebimento e pagamento de despesas. Se for uma administradora que simplesmente só processa e não quer nem saber o que acontece aí, é preocupante. Não é um problema. É um problema. Agora aí vale a pena, né? Puxar a orelha dos condôminos e dos síndicos. Gente, vocês não têm que se preocupar com as contas só no dia da assembleia, não. Quando recebe lá o boleto, vem o balancete, dá uma olhadinha, vê se está coerente, né? As pastas têm que estar disponíveis todos os meses. Vai lá, sai da zona de conforto, dá uma olhadinha, não deixa para a última hora. Isso é muito importante, né, Fábio? Ter, assim, uma coisa rotineira para não deixar acumular também, que depois fica mais difícil, né? Mais complicado, né? Exatamente. Acontecem dois tipos de situação aí, doutora. O que acontece? Tem morador que não liga, não fala nada, e que na assembleia ele vai se manifestar. Só que ele vai se manifestar às vezes sem entender exatamente o que aconteceu, às vezes é uma situação que está extremamente certa, mas porque ele não entendeu e não procurou entender,
de forma antecipada em relação à Assembleia. Na Assembleia, ele vai acabar se posicionando, o síndico vai fazer as justificativas e pode ficar até uma situação meio desagradável em relação aos outros moradores também. Então, o ideal é que assim, as administradoras elas fornecem aí para os condomínios, junto com o síndico, fornece também para o síndico, a prestação de contas. Hoje, a nossa administradora ela presta prestação de contas física e digital, né? Então, a informação está muito ali, próxima. Na palma da mão, né? Na palma da mão. Isso. Você acessa pelo celular, se tiver alguma dúvida, você já pode tirar, que é uma situação, você já vai para a Assembleia, com aquela sensação assim, puxa, eu fiz 10 questionamentos, todas elas respondidas, então, assim, eu tenho segurança no que está sendo apresentado. Tá, isso é importante para o morador, é importante para quem está recebendo uma informação. Mesmo porque com a facilidade de fazer uma checagem rápida, mesmo que seja por amostragem, de você pegar algumas situações e ficar com dúvida e tirar essa dúvida, é importante. Você vai se sentir mais seguro, você vai sentir mais confiança com o time, né, que está gerando aí, ó, tá regendo aí, cuidando das finanças do seu condomínio, seja ela o síndico ou a administradora, de uma forma muito mais tranquila. Ah, é verdade. Informação é tudo, né? Você é uma pessoa bem informada, você vai longe, porque você vai com segurança, você vai com tranquilidade. Ah, Keila entrou agora, já estava sentindo sua falta, hein, Keila? Você nunca perde uma, tá atrasada, hein? Marildinha também entrou. Fábio, uma coisa que a galera sempre pergunta, sempre confunde, e que eu acho que a gente precisa esclarecer aqui. Síndico, seja ele profissional, seja ele orgânico, que é aquele morador eleito, com isenção, aquela coisa toda, ele é empregado do condomínio? Ele é o funcionário do condomínio? Porque o pessoal faz uma certa confusão aí, e eu tenho certeza que você tem a resposta certa e precisa para isso. Olha, doutora, assim, condomínios acontecem muitas coisas e todas essas coisas giram em torno do síndico. A gente vem discutindo aí a crescente do síndico profissional. Existem hoje muitos cursos, muitas escolas fornecendo curso para síndico, só que ser um gestor envolve toda uma carreira, muita experiência, igual eu comentei. O síndico ele é responsável pela parte de manutenção, ele é responsável pela parte de pessoas, ele é responsável também pela parte financeira, independente de qualquer que seja a situação, as mediações aí com moradores, tudo envolve o síndico. A gente falou uma história aí no começo que aconteceu num dos condomínios que o torcedor que soltou o rojão, não onde vai parar? Vai parar no síndico. Ah, mas o síndico tem que me atender a qualquer hora, em qualquer momento, porque ele é funcionário meu, eu pago ele. Na verdade, não é assim, né? O síndico ele é um gestor que ele foi votado em assembleia, ele foi eleito pela grande maioria aí desse condomínio, e a partir disso ele começa a fazer a gestão, mas ele não é um empregado que... Ele tem sim que prestar contas, assim como qualquer gestor que seja, o prefeito precisa prestar contas, o governador precisa... não vai entrar muito no tema da política, porque eles não prestam tantas contas assim. Mas, assim, a cobrança sobre um síndico é muito maior que o prefeito. Por quê? Porque o grupo é menor, porque as situações acabam sendo mais vivas, né? Mais coloridas, então as pessoas enxergam mais. Então, é assim, mas o síndico ele não é um funcionário e não é uma simples figura dentro de um condomínio. Ele é responsável, tanto civil como criminalmente, por tudo que acontece dentro dos condomínios. E é um representante legal do condomínio, né?
Inclusive, Exatamente, ele não é um funcionário, ele é um representante legal do condomínio, que foi eleito através de uma assembleia que a maioria dos moradores votou para que ele assumisse essa posição, e essa posição ela é muito importante dentro dos condomínios. É agora, igual eu te falei, a vida do síndico não é tão fácil. nada. Mas é desafiador e eu acho que tem pessoas que são Sim, vocacionadas para isso e que tem jeito e é talhada e enfim, né? Tem gente que gosta, inclusive. sim, com certeza. Agora, E na verdade é do mesmo gostoso, jeito que né? tem gente que gosta de administradora de condomínio, de administrar condomínio. Então, fala um pouquinho para gente de, assim, dessa obrigação, das responsabilidades de uma administradora de condomínio, porque assim, o síndico é o gestor, mas ele conta nessa gestão dele com o apoio da administradora. Então, ter uma boa administradora, uma administradora que conhece, uma administradora responsável, uma administradora que dá feedback, que está ali apta, atualizada, porque veja, essa pandemia aí impôs uma atualização para todo mundo aí, goela abaixo, rapidinho. Então, você tem que correr também com esse tempo. Então, administrar condomínios também é um desafio, porque você, às vezes, pode aconselhar, ó, pode, deve, né, aconselhar o síndico por aqui ou por ali, com essa ou aquela opção. Fala um pouquinho para a gente também desse desafio de ser uma administradora de condomínio. A administradora de condomínios, assim como o síndico, ela também tem uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade de não errar. Por quê? Porque ela pode implicar toda uma gestão dentro do condomínio que vai envolver conselho, que vai envolver síndico, que vai uma série de questões dentro do condomínio. Então, assim, a administradora ela é responsável. Hoje, as administradoras elas são os braços direitos do síndico, né? O síndico precisa contar plenamente aí com uma administradora. Então, a partir do momento que as administradoras assumem um condomínio, elas assumem uma responsabilidade muito grande, principalmente a parte financeira. A parte financeira do condomínio ela é delicada. Por quê? O condomínio ele não gera receita para ter lucro, ele gera receita para pagar despesas, e ela é muito enxuta. Então, assim, um mau planejamento financeiro por parte da administradora, juntamente ao síndico, ela pode ocorrer numa situação muito complicada para o condomínio. E vai acontecer uma má gestão. Isso é, assim, eu diria para vocês que é catastrófico. Por quê? Porque errou a previsão orçamentária, faltou dinheiro. Como é que paga as contas? Aí vem as brigas, as discussões, as desconfianças, enfim, vai gerar uma série de situações aí dentro do condomínio, porque foi um erro de gestão. A administradora, ela faz aí toda a parte financeira para o condomínio, ela faz a parte de compras, ela faz a parte administrativa, de gerar comunicado, de fazer uma convocação para uma assembleia. Eu tenho uma convocação para a assembleia, por exemplo, que aparentemente pode ser considerada uma coisa muito tranquila. Se tiver alguma informação desencontrada, pode impugnar toda uma assembleia que já aconteceu. Isso, puxa, gera transtornos aí inenarráveis. É uma coisa muito séria também. É Então, verdade. a administradora, ela, assim, ela tem muita responsabilidade dentro desse meio, dessa meia situação. Ela, por exemplo, não vai lá botar a mão na massa para fazer uma manutenção. Mas ela pode ser responsável pela contratação de uma empresa que vai fazer essa manutenção por conta de uma solicitação do síndico. Foi feito lá 3 orçamentos, pegou empresas, essas empresas elas foram credenciadas, são empresas que estão aptas a fazer determinado serviço. Pegou qualquer empresa porque, não, hoje eu não estou muito legal, eu, administradora como um todo, né, o time.
Ah, hoje eu não estou muito legal e eu vou pegar qualquer coisa aqui e vou passar para frente. Pegou uma porcaria de empresa que está toda lascada e mandou para o condomínio lá. Aí deu A- ruim. Às vezes, o síndico, ou até mesmo o conselho, está já cheio de coisa tarefada e a administradora é contratada para fazer um bom trabalho, um trabalho sério, um trabalho mais assertivo. É isso aí. Ó. Como disse aqui o Roberto, né? O pilar do síndico para uma boa gestão está em uma boa administradora e, Uma claro, boa uma equipe administradora. interna, né? O Marquinho também entrou aqui da SVI, ó. Se precisar de aplicativo, gestão, você fala com o Marquinho, a Zé está gostando da nossa live, e o Lucas Tomé, nosso amigo, que também já fizemos uma live aqui, né? Que atua também nessa área de condomínios, né? Que faz toda uma parte de auditoria, também está nos cumprimentando. E, Fábio, olha, acho que a gente precisa correr um pouquinho, nós temos 10 minutos, a gente não falou de Bora. inadimplência, a gente não falou da pandemia, acho que a gente vai ter que fazer outra live para completar esse assunto. Então, dá uma Assunto de condomínio, doutora, é extenso. E aí, você não contou nem a metade das historinhas que você já me contou aí, negócio de condomínio. Você só falou do coitado do flamenguista lá com o Rojão, né? Mas, ó, Vou dá uma pincelada um pouquinho nesses assuntos, porque 10 minutinhos é muito pouco, mas ajuda aí, porque senão a gente não entrega aquilo que a gente prometeu. Aí o povo vai cobrar nós dois aqui, ó. Vocês falaram que ia falar e não falar nada, né? vou Ajuda aí com falar a então. gente. Eu vou falar dois temas aí que eu acho até importante, principalmente pela parte de segurança, pela parte, enfim. Dentro de um dos condomínios tinha uma moradora e ela criava um animal, uma cobra jiboia. Rapaz do Assim, céu. ela tinha documentação, ela era legalizada, Tudo mas ainda certinho, assim é um animal assim exótico. claro. Então, assim, precisa ser muito bem tratado para cuidar de um animal desse porte dentro de um apartamento que não é muito grande, para cuidar de um animal desse que fica passeando para lá e para cá dentro de casa é uma situação difícil. Então, assim, ela tinha essa cobra, cuidava rigorosamente bem desse animal, mas o que, que aconteceu? Esse animal ele precisa ser colocado à noite. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo a partir do ocorrido. Ele precisa ser colocado dentro de uma espécie de aquário à noite para que ele não se desloque. E de manhã, com pessoas em casa, ela fica solta, anda para lá, anda para cá, entra Meu debaixo das Deus. coisas. Essa parte é até legal, é exótico, mas você fala assim, poxa, nossa, a mulher tem uma cobra, Já caramba. pensou a cobra zanzando dentro da sua casa? Deus me livre. Então, eu acho que eu não visitaria essa mulher que tem um pouco de fobia de cobra, eu quero muito longe de mim. Mas, problemas, o que, que aconteceu com esse animal? Ela deixou, à noite, uma das noites, ela acabou esquecendo de colocar esse animal Ixi, dentro desse aquário, à noite, e esse animal foi para a sacada e acabou descendo para a unidade de baixo. meu Na Deus. unidade de baixo, na unidade de baixo era uma unidade onde morava um casal com uma criança pequena. Gente, Criança pequena que fica para lá e fica para cá. Então, assim, foi uma das situações que gerou, assim, muito debate dentro do condomínio. A proprietária que tinha esse animal, depois ela ficou tão constrangida que o pessoal não falava mais com ela por conta do ocorrido. Isso gerou um bochicho muito grande dentro do condomínio. Então, o que, que aconteceu? É a mesma situação lá que a gente falou do condomínio. Ela não é uma antissocial. É assim, ela tem o que ela está pensando, ela tem um animal dela, ela cuida desse animal dela. Poderia ser um cachorro que saísse e mordesse uma outra pessoa, que pode acontecer também, pode acontecer. já aconteceu, mas eu falo disso porque é uma cobra, é um animal mais exótico, enfim.
O casal que estava com a criança ficou desesperado, entrou com uma ação contra essa mulher. Nossa, Teve, assim, esse casal xingou com todas as palavras inimaginárias o síndico, como se ele fosse culpado. complicado. Só que assim, aí o síndico, a tratativa que ele poderia fazer, ele fez. Foi lá, fez uma advertência, ele não pode sair multando, depois tem essa Claro. tratativa jurídica aí que já envolve simplesmente os dois moradores, o condomínio, enfim, o condomínio, o síndico mais o condomínio, ele tem que fazer. A única coisa que tinha que fazer era a polícia vir, o animal legalizado, o IBAMA tinha as documentações do IBAMA lá, ele era, tinha toda a documentação, então era uma coisa que não envolvia muito o condomínio. Então virou uma briga meio que de moradores, porque tinha uma criança, enfim, é uma situação bem complicada também. Que dor de cabeça, não? É dor de cabeça. Que isso, enfim, dentro do condomínio, assim, o morador ele precisa cuidar da unidade dele e das coisas que tem dentro. Isso não pode acontecer. É uma situação bem complicada. Então, gerou muita polêmica também. Deixa eu te falar, a gente não pode estourar uma hora, porque se a gente estourar uma hora, não fica gravada a nossa live. Então, Tá? eu acho assim, nós somos aqui devedores dos demais assuntos e a gente volta numa outra oportunidade para complementar. E a gente fala um pouco mais dessas outras questões que a gente acabou não tendo tempo de fazer abordagem. O que você acha? Você topa isso? Não, Concorda? perfeito. A gente pode fazer uma outra tranquila, porque assunto de condomínio, doutora, tem bastante. Todas as Legal, mas é Tem bom. muita situação, tem a parte aí que a gente pode orientar também as pessoas, os moradores, a parte dos síndicos, os deveres. Tem assim, tem bastante situação que é possível de ser abordado. Infelizmente está acabando nosso tempo. Pois é, rapaz, está acabando. Faltam 3 minutinhos. Então, gente, ó, a gente fica devendo aqui mais alguns tópicos. Depois eu vou combinar um outro horário com o Fábio, um outro dia. A gente vai dar continuidade, vai trazer novos assuntos. A história da cobra do Flamengo ele não vai contar mais, porque ele já contou. Essa daí a gente tira. Vamos trazer coisas novas e numa outra oportunidade. Então, eu quero agradecer a todos que nos prestigiaram. Isso mesmo, Jean, parte 2, o pessoal que nos prestigiou, que esteve por aqui, que nos acompanhou. Lembrar que a live vai ficar gravada no Instagram, depois ela vai para o IGTV. Amanhã a gente manda também para o Fábio, ele posta nas redes sociais dele. Então, agradeço a todos, adorei a presença de todos. Muito obrigada, Fábio, pela sua presença, foi muito agradável. Foi tão bom que passou muito rápido. Então, é Verdade, isso. muito rápido, hein? É isso aí. Aí eu deixo para você se despedir e a gente encerrar. Bom, gente, obrigado aí pela participação de todos. Mais uma vez, doutora Nancy, muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, participar desse bate-bola. É sempre importante aí a gente colocar situações que a gente viveu, que a gente vive, questões de condomínio. Eu amo isso, então é um assunto que eu gosto bastante, então é fácil até de desenrolar. Mas obrigado mesmo pelo convite e eu estou à disposição se quiser fazer mais alguma outra live aí para frente, pode me chamar que eu vou Vamos sim. Aí participar. a gente aborda o que a gente ficou devendo. Vamos falar um pouquinho de LGPD para condomínio também, que é um Que é assunto um bem tema muito recorrente. importante, né? É muito importante, né? Essa questão da privacidade dos dados. E a gente volta. Então, pessoal, olha, muito obrigada. Um beijo para todos. Fábio, tchau para você e brigadão, hein? Obrigado, tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.